Bom, a gente passou um pouco, né, rapidamente pelas políticas que foram criadas pela sociedade, pela intelectualidade, pelo Estado brasileiro, né, ao longo, principalmente no início do século XX, né, para perseguição, para marginalização de povos negros e indígenas. E agora a gente precisa falar de como é que isso repercute na realidade contemporânea. Então, veja, ser negro, ser índio no Brasil, ser indígena no Brasil, melhor dizendo, é uma experiência de violência, de segregação que continua acontecendo, né? Uma série dessas violências são muito difíceis da gente mensurar, da gente calcular. Isso não quer dizer que elas sejam menos presentes, que elas não sejam menos importantes. Mas algumas delas a gente consegue ter estatísticas para comprovar. E elas são importantes não só para fazer um diagnóstico geral, né, de como é que estão as condições de vida das populações negras e indígenas, mas também para formular políticas públicas de combate a essas formas de racismo. Então, para esse vídeo, eu trouxe alguns dados sobre a vida e as condições de vida da população indígena no Brasil contemporâneo, mas eu quero começar aqui nesse primeiro slide com essa foto que ilustra a diversidade de povos indígenas que existem hoje no Brasil, porque um caráter muito presente nas violações dos seus direitos humanos é o apagamento, né? A gente nem sabe que existem tantas etnias indígenas, a gente coloca todo mundo sob esse termo que é pejorativo, né? O termo índio, como se fosse uma grande homogeneidade, como se não existissem, né, diferenças de sociedades, de povo para povo, de costumes, né? Então, veja, aqui a gente tem alguns desses povos, né? Esse material fica para consulta, vale a pena você olhar com mais cuidado depois. Então, vamos aos dados, né? O Brasil ainda é um país, né, no qual se perpetua o genocídio dos povos indígenas. O censo de 2022 do IBGE diz que existe 1,7 milhões de indígenas em Brasil. Se a gente contrastar com as estimativas da FUNAI para 1.500, a gente lembra, né, que eram 3 milhões de pessoas. Dos anos 80, né, dos anos 1990 para cá, houve uma tendência, tem havido uma tendência de crescimento, né, dessa população. Tanto por conta de determinadas políticas públicas, mas principalmente por mudanças na metodologia de pesquisa do censo, né, que precisa ser adaptado às especificidades desses povos, né? Tem a ver com a autodeclaração, mas tem também a possibilidade de lideranças indígenas serem informantes, né, sobre o número de pessoas. A presença desses povos indígenas ela está bastante espalhada no território nacional. Na verdade, ela tem uma concentração muito grande, né, no norte do país, mas das quase 6 mil cidades do Brasil, 4.800 têm moradores indígenas. Então, veja, a gente tem essa ideia de que são povos que estão lá isolados, né, no meio da floresta. Embora existam povos que são isolados, inclusive por escolha, existem moradores indígenas em todas as cidades quase do país, né? E aí 63% dessa população vive fora das terras oficialmente demarcadas pela FUNAI, inclusive nos meios urbanos. Então, São Paulo, a maior cidade do país, é a 10ª maior cidade com presença indígena, né? Ela chega a ter 6 territórios demarcados, né? Mas 7% apenas da sua população indígena está dentro desses territórios. Então, veja, né? Povos indígenas, pessoas indígenas vivem, né, em toda a população, elas vivem em meios urbanos. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que indígena é somente quem vive na floresta e que, né, não preserva uma cultura que é imutável há mais de 500 anos. Nenhuma cultura é imutável, né? Esses povos também mudam suas próprias culturas e também estão em contato com as culturas não indígenas, habitando até nos meios urbanos. Na ditadura militar, né, o relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014 fez um levantamento parcial, né, porque os dados ainda são de muito difícil acesso, e fez uma estimativa de que 8.350 pessoas indígenas foram mortas durante a ditadura militar.
tá? Principalmente em nome de grandes obras e de demarcação de terras. Então, o período da ditadura militar foi um período muito marcado pelo genocídio indígena, e é bom a gente reafirmar que esse número ele é muito pequeno diante da realidade, porque existe uma dificuldade muito grande em fazer esse levantamento. Então, esses 8.350 pessoas são aquelas que existe uma documentação sólida, né, sobre a sua morte promovida pelo regime. As violações de direitos humanos contra os indígenas hoje, né, elas são marcadas por alguns tipos. De 2019, segundo semestre, a 2020, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou mais de 2.000 denúncias de violações contra indígenas, né? E, em 2022, o Brasil foi denunciado à ONU, né, e ao Parlamento Europeu por essas violações, sendo que o relator da própria ONU, Marcos Orellana, alertou que alguns crimes impunes contra indígenas e o largo uso de agrotóxicos, eles são fortes desencadeadores dessas violações e também têm impactos muito profundos na catástrofe climática global. Então, as violações aos direitos dos povos indígenas, elas estão intimamente ligadas aos problemas ambientais que a gente vive hoje no Brasil. Esses danos, né, essas violências contra as pessoas indígenas, elas podem ser qualificadas em danos ao patrimônio, né, com exploração ilegal de recursos em territórios indígenas, desmatamento, exploração ilegal de madeira, caça, pesca, garimpo e grilagem das terras que devem ser destinadas aos povos indígenas. As violências contra a pessoa, né? Existem muitos casos de racismo, de ameaça, de assassinato, de discriminação, de tentativa de assassinato, de violência sexual, lesão corporal, homicídios, enfim. Abusos de poder, o abuso sexual contra indígenas é uma coisa muito forte em área de garimpo, né? Existem dados muito contundentes em relação a isso, principalmente contra crianças, e a morosidade na demarcação de terra. Então, 62% das terras indígenas têm pendências hoje administrativas na sua demarcação e 563 não tiveram nenhuma ação do Estado, né, para avançar o seu processo. Lembrando que a demarcação de terras é um direito destinado aos povos indígenas, reconhecido inclusive por tratados internacionais e pela Constituição Federal. Então, aqui tem eu trouxe aqui um mapa, né? Na verdade, tem uma iniciativa muito legal chamada de Contramapas, que é a construção, né, de mapeamento de territórios a partir de relatos de povos que, via de regra, não são ouvidos na hora dessas demarcações que a gente vê no nosso mapa atual. Nesse mapa aqui, tem um site na internet, está referenciado lá no final dos slides, que ele tem as estimativas dos povos que ocupam os territórios no mundo inteiro. Aí eu trouxe um recorte aqui sobre a América do Sul. E ele está afastado só para dar uma ideia da variedade de povos. Mas à medida que você vai aproximando, vão surgindo os nomes de outros povos. Né? Percebe aqui, que aqui a gente está sob o sul da América do Sul, principalmente o sul do Brasil. Esse triângulozinho vermelho aqui é mais ou menos onde fica a cidade de Curitiba. Então, veja quantos povos a gente tem aqui no território. Né? É um site aberto, né, para consulta da população em geral. Né? E vale a pena dar uma olhada porque a gente vai percebendo, né, que os povos indígenas eles ocupam os territórios nos quais a gente habita e que a gente muitas vezes nem percebe porque invisibiliza esses povos. Então, veja, esses dados são muito resumidos, são dados que têm a tarefa de dar um primeiro vislumbre sobre o que é a existência dos povos indígenas no Brasil contemporâneo. É importante a gente lembrar, né, que o território brasileiro ele é um território indígena, os povos nativos são esses que ainda resistem aqui, apesar de séculos de genocídio, que existem direitos que são especialmente destinados a eles, e depois a gente vai ver como é que os direitos dos povos indígenas, na verdade, são direitos que garantem a nossa sobrevivência como um todo. No próximo vídeo a gente vai falar da situação das populações afrodescendentes no Brasil.